chegamos aqui na nossa aula 4 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de aula. Chegamos aqui a um assunto bem interessante, né? O que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia como professores. Nós falamos um pouquinho já sobre o que é didática, sobre alguns conceitos da didática. Nós falamos também sobre planejamento, sobre os níveis de planejamento que uma escola exige. E ali no finalzinho da aula passada, nós falamos um pouquinho que existe o planejamento de aula e nessa aula nós vamos adentrar nesse assunto. Tem alguns pontos que são necessários para se fazer um planejamento de aula. O primeiro deles, que não há como não se falar, seria o objetivo da aula. Quais os objetivos que você vai definir para o aprendizado? O que você quer que seus alunos aprendam naquela aula? Outro fator é definir também as competências que serão trabalhadas. Outro fator é o tema da aula. Qual é o conteúdo programático da aula? O que vai ser dado naquela aula? Qual é o meu centro? Toda aula tem que ter um centro de ensino. Qual é o seu tema principal da aula? Que já vai estar automaticamente ligado aos seus objetivos. Qual será a metodologia? E aqui, quando nós falamos de metodologia, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos que vão ser utilizados em aula e algumas coisas mais já veremos aí para frente. Qual será a ação didática? Bom, ali é onde a gente põe literalmente a mão na massa, o que vai ser dado em sala de aula. Tudo aquilo que nós falamos dos princípios da didática lá, que é transformar a teoria em prática, como nós fazemos, é nessa parte que entra aqui em ação didática. Quais as habilidades a serem desenvolvidas pelos nossos alunos? Ou o que você pretende? Já está ligado automaticamente com os objetivos, gente. As habilidades que você quer que seus alunos saiam da aula sabendo, o que você vai avaliar. Então está tudo interligado. Conseguem perceber as ligações? Objetivo, habilidades, avaliação, seu conteúdo. Então tudo tem que estar interligado, não pode ser uma coisa voando longe da outra. Então é isso que nós vamos aqui aprender a definir. Então, como a gente define o objetivo de uma aula? Primeiramente, quando a gente está fazendo um plano de aula, nós precisamos definir ao menos 3 objetivos, no mínimo. Geralmente a gente coloca de 3 a 5 objetivos, que seriam os objetivos da sua aula para que seu aluno saia. E não é o objetivo final, é o objetivo de construção. Tá? Cada aula deve ter um objetivo de construção. Aquela sua aula quer construir o quê? E não há problema repetir de uma aula para outra também, gente, porque o processo de ensino muitas vezes é mais demorado do que uma aula, mas é importante você defini-los. Dentro de objetivos, nós podemos dizer que existem alguns conceitos a serem definidos, que está dentro do campo de conhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese e de avaliação. Todos esses conceitos, quando a gente está escrevendo nosso plano de aula, nós escolhemos para colocar nos nossos objetivos. E vocês já vão entender um pouquinho mais do que eu estou querendo dizer com isso. Quando a gente está numa aula de balé, nós podemos definir lá como objetivo. Meu objetivo de aula hoje é conhecer os movimentos demi-rond-de-jambe. Vou passar a primeira vez lá o movimento rond-de-jambe para eles. Identificar as diferentes cabeças realizadas no movimento de encroat, reconhecer a relação com os movimentos que vêm sendo trabalhados. Eu quero que eles reconheçam aquilo que eu estou passando dos movimentos de cabeça. Vou passar no exercício Tandi, mas eu quero que eles reconheçam também que no exercício GT também existem essas cabeças. Se eu ensinei o rond-de-jambe hoje, que esse rond-de-jambe também pode existir as cabeças. Então eu quero que eles façam essa relação das cabeças, certo? Que é um conteúdo. Então a minha aula está voltada a qual objetivo hoje? Um dos meus objetivos principais é o quê? Conhecer as cabeças para os 3 movimentos devant, à la seconde e a derrière. Eu poderia definir como meu objetivo também, tá? Decidir em prática a utilização da proposta de cada exercício. Ou seja, eu quero que os meus alunos tomem a decisão após eu passar isso, a utilizar. Eu quero avaliar dessa forma, que os meus alunos eles tomem a decisão de utilizar esse exercício, que eu passe o conteúdo para eles e que eles consigam assimilar para conseguir executar esse movimento utilizando as cabeças. Quando falamos de competências, competência geralmente está ligada dentro de objetivos.
mas sempre listamos uma como competência, que sempre está ligada como compreensão e aplicação. E ali, como a gente pode colocar, por exemplo, nos nossos objetivos também, em uma aula de balé, compreender o movimento de cabeça para as direções de perna. Então, eu quero passar os movimentos existentes, né? O outro meu objetivo é que eles tenham essa compreensão desses movimentos, que eles consigam compreender como se utiliza essas cabeças. E outro ali posso dizer que é praticar as cabeças nos exercícios de Tandi e GT. Tá? Então, seria a aplicação, né? O reconhecimento da aplicação. Então, compreender já automaticamente o verbo já diz, né? Que vem da parte de compreensão, e a praticar vem da parte de aplicação. Como já falamos no início da aula, outro ponto quando fazemos nosso planejamento de aula é a definição do conteúdo, do tema. Qual conteúdo programático eu vou utilizar? Aqui, por exemplo, na Universalidade, vocês estão aí com os cadernos programáticos que nós iniciaremos em breve na próxima aula, o estudo desses cadernos. Então, o conteúdo programático, qual o conteúdo que eu vou aplicar hoje? Ou o eixo do conteúdo? Por exemplo, você pode escrever no seu conteúdo lá, que é a semana 4, o conteúdo da semana 4, o conteúdo da semana 3, né, dentro daquele caderno programático. Então, você está com a escolha do conteúdo. Nós podemos dizer, se fosse em outra disciplina, quando o professor lá de geografia define que vai ser estudado o capítulo 3, que fale sobre algum assunto qualquer. Então, é a definição do conteúdo de sala, do tema principal da aula. Tá? Aqui na Universalidade também nós temos a parte de afiliação, que os nossos alunos têm apostila e pode ser definido também aquela semana como o tema, certo? A aula 3 da apostila, a lição 3 da apostila deles, que será aplicada tanto em sala, como eles também devem fazer as atividades propostas. E daí vão me perguntar, e cadê a didática aí, né? A didática é do professor. A didática é algo particular do professor. Lembra que a gente falou que um professor só é um bom professor se tiver didática, que pode ter um professor com conhecimento do conteúdo, mas se não tiver didática de ensino, ele não consegue passar. Então você pode ter todo o conteúdo programático ali, você pode ter todos os seus objetivos definidos. Se você não tiver didática de ensino, que é transformar toda essa teoria, todo esse caderno programático que vocês têm em mão, saber transformar em aplicação de aula, não existe professor. Então, o caderno programático, gente, não vem para transformar receitinha de bolo para professor. Ele vem simplesmente para facilitar o processo de planejamento daquele professor. Nós precisamos também definir a nossa ação didática, que é onde o professor, que a gente acabou de falar, onde a didática entra literalmente, o trabalho do professor nu e cru, praticamente, que seria a definição do que você vai fazer. Então, nós podemos dizer que em primeiro momento o professor vai fazer exercício de preparação física, no segundo momento vai aplicar a barra, no terceiro momento vai fazer diagonal e centro, né? Quais exercícios ele vai aplicar, e ali se define a organização didática do professor, o que ele realmente aplica em aula. Quando falamos de habilidades, quais habilidades os alunos vão adquirir durante aquele processo, durante aquela aula, naquele conjunto de aulas, que habilidades vocês esperam que eles adquiram nesse processo? E a avaliação é como se define o processo de percepção daquele aprendizado, como você vai mensurar o aprendizado do seu aluno, que tipo de avaliação você vai utilizar. Lembra que nós falamos um pouquinho no Baby Class que existem alguns tipos de avaliação, avaliação formativa, avaliação normativa, somente a autoavaliação. Então, qual processo você vai utilizar para realizar aquela avaliação? Como você vai avaliar e o que você vai avaliar. É sempre bom deixar definido na sua aula. Toda aula precisa ter uma avaliação, nem que seja por feedback, nem que seja somente a observação do professor, para que você possa continuar com o seu processo de planejamento. Então vamos diretamente à aplicação do plano de aula. Se você for preparar lá numa folha de papel o seu plano de aula, o que ele precisa ter? Primeiramente, a identificação de qual aula você está falando, quando ela vai ser aplicada, algumas informações da aula. A escola, o nome do professor, a disciplina, para que ano você está aplicando, para que público você está aplicando. Então, essas são as informações de aula que você tem que colocar ali. Depois você coloca o seu tema de aula. Qual é o tema da sua aula? Qual é a ideia central da sua aula?
Logo após vem os objetivos que são ali divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. Em objetivo geral, você geralmente vai colocar aqueles objetivos mais amplos, aqueles objetivos que você quer atingir ao longo de um processo, aquele que você pode fazer a longo prazo. E muitas vezes são objetivos impalpáveis, são aqueles que ficam mais no abstrato. Os objetivos gerais estão ligados à execução do conteúdo. Já os objetivos específicos, que você coloca logo abaixo dos gerais, são aqueles que são aqueles mais palpáveis, aqueles que nós conseguimos observar em aula. Depois você vai determinar o seu conteúdo. Como nós falamos aqui, se for utilizar os cadernos programáticos, conteúdo já está ali discriminado. Depois você vai determinar como você vai desenvolver o tema, qual é o processo do ensino, qual é o passo a passo, né? É o A, o B, o C, o que você vai fazer um após o outro para desenvolver aquele seu tema e chegar no final daquele seu objetivo. E a avaliação é como você vai observar a sua aula, como que você vai receber de volta a informação se os seus alunos estão fazendo, se estão assimilando, como você vai fazer o processo de avaliação dos seus alunos. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai fazer uma avaliação normativa, uma avaliação formativa, só uma autoavaliação, vai ter uma conversa final com seus alunos, ou você vai simplesmente fazer a observação e análise. E você pode definir também, logo após abaixo, as referências bibliográficas que você preparou aquela sua aula. Toda aula requer um planejamento e geralmente nós buscamos fontes para fazer esse planejamento. Então eu deixo aqui para vocês agora, abrir aqui para vocês, um plano de aula preparado por mim, utilizando o caderno programático como eu prepararia a aula. Mas as aulas já não estão preparadas no caderno programático? Sim, as aulas estão preparadas. Mas o que o caderno programático contém é só aquela parte do conteúdo, ou seja, aquele que discrimina a parte A, B, o conteúdo do tema, o que vai ser trabalhado. Mas quem vai definir o objetivo da aula, o processo de avaliação, a habilidade principal desenvolvida é o próprio professor. Por isso que eu disse que o caderno programático ele dá a oportunidade do professor adaptá-lo, dá a oportunidade do professor também trabalhar com liberdade e não simplesmente reproduzir algo. Então, o professor precisa ainda assim continuar sendo professor, ter a sua própria didática de aula, a sua aplicação de aula e ter os seus conhecimentos ali aplicados, para poder fazer as alterações necessárias, fazer as avaliações, as reavaliações conforme necessidade. Então, eu deixo aqui para vocês um exemplo de plano de aula. E já falo aqui para vocês sobre o trabalho da nossa disciplina. Você vai preparar uma aula para Baby Class, ou para o Baby Class 1, ou para o Baby Class 2, neste modelo. Um modelo tradicional, sem utilizar o caderno programático. Você pode pegar os exercícios do caderno programático, mas não pode lá falar assim, a aula 6 do caderno programático, da aula semana tal. Não, você tem que descrever seus exercícios, você tem que colocar os procedimentos ali que você vai ser utilizados, certo? O conteúdo, tudo isso você vai colocar de forma discriminadinha ali. Aqui eu coloquei, neste planejamento que vocês estão vendo aí, eu coloquei ali conteúdo, aula 1 da semana 3 do caderno programático. Vocês não vão poder fazer isso, certo? Não fiz aqui da forma como deveria se não tivesse utilizando o caderno programático para vocês não copiarem. Mas a ideia é vocês pensarem nos conteúdos, pensarem nos objetivos, pensarem nos procedimentos, tá? Como você vai utilizar o procedimento é o A, B, C que você vai determinar, tá? Qual vai ser o passo a passo para ser executado e o que você vai avaliar. Então, você vai preparar um plano de aula desse, de Baby Class, e essa disciplina está pedindo, juntamente com a professora Janaína de Balé na Escola, o trabalho dela também é um plano de aula. Só que o plano de aula dela é um plano de aula deste formato agora que vocês assistiram a disciplina didática, aplicada ao Baby Class da escola. Então, vocês vão fazer 2 aulas preparadas. Uma aula de Baby Class para a escola de dança e uma mesma aula de Baby Class adaptada para a escola. Vocês podem entregar os 2 planos de aula para mim e para ela, e ela vai avaliar o plano de aula para a escola, e eu vou avaliar para a escola secular, e eu vou avaliar o plano de aula para a escola de dança. Tudo bem? Espero que vocês
Tenham aproveitado essas aulas e a partir da próxima aula nós vamos fazer um pouquinho do estudo do caderno programático, como ele funciona e como vocês podem fazer as adaptações. Até mais!